tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar lendo aqui um livro, Egitomania. É um livro que eu achei num sebo, tá até com cheiro de velho, né? Ele é bem bonito. Já mostrei pra vocês aqui no canal e eu nunca li ele ainda. Então vai ser com vocês, tá? Egitomania, o fascinante mundo do Antigo Egito, volume 1. Aqui a gente tem o sumário. Nenhuma outra civilização durou tanto como a do Egito dos faraós. E milhares de anos depois, nenhuma nos fascina tanto. Com os egípcios, a humanidade passou da pré-história a uma ideia de como é longo esses períodos. Basta apenas pensar que a rainha Cleópatra existiu em uma época bem mais próxima a nós. 500 anos mais próximos que os faraós que construíram as grandes pirâmides. Percorra conosco esta história fascinante. Espero por você. 3.000 anos inesquecíveis. Aí aqui tá mostrando a oferenda para Cleópatra. E aqui ele tá mostrando alguns títulos. À primeira vista, a religião egípcia nos surpreende, até nos desorienta com a sua profusão dos deuses e mitos. Contudo, quando começamos a estudá-los, vemos a sua grande riqueza e, por vezes, até a sua modernidade do mundo. Tentaram realizar uma revolução para implantar o monoteísmo, pesquisa uma moral com conceitos éticos como justiça e verdade e bondade. Talvez não aplicassem a pena de morte e não podiam submeter outros egípcios à escravidão. A religião domina a vida cotidiana e orientava para a vida além do túmulo. Aí tá mostrando o olho de Horus, o deus Anubis, esse é o contexto. O Anubis aqui, o olho de Horus. Os egípcios foram um dos 7 ou 8 povos que inventaram a escrita ao longo da história da humanidade, e talvez tenha sido os primeiros. Além disso, não tinham só um sistema de escrita, mas 3. Porém, não se contenta com isso. Não só criaram grandes obras de história, de direito e de teologia, como também produziram vasta literatura, romances e poesia, relatos épicos e contos, biografias e autobiografias, textos eróticos, não sei se nem eu sabia, e textos humorísticos, e até charges. Interessante, realmente não sabia, né? Eu falo que eu sou muito fã do Egito. Bom, eu sempre quero ir pro Egito, mas realmente isso eu não sabia. Interessante. Aprenda a ler e escrever. Ai, sempre tem uns negocinhos. Esses negocinhos eu não vou ler não, tá? Em que língua? Tipo, esse livro é bem assim, pra perguntar pra aluno. Seria uma boa, né? Eu também escrever, tipo, deixa eu mostrar. Aqui tá a linguagem deles, tá? Essa linguinha, muito fácil, que a gente sabe. Ao falar do Egito Antigo, corre-se sempre um risco. A sua história e sua arte são tão deslumbrantes que temos tendência a esquecer as pessoas de carne e osso, os verdadeiros protagonistas dessa história e criadores dessa arte. Egitomania. O fascinante mundo do Antigo Egito dá uma especial atenção à vida cotidiana dos egípcios, como a sua sociedade estava estruturada, que ofícios exerciam, como praticavam a agricultura e a criação de gado, o que comiam, o que bebiam, como se vestiam e como eram suas casas. Trata também de como processam as comunicações e o comércio, como se dividiam as horas do dia e as estações do ano. Mostrando para vocês. A ciência e a técnica egípcias tiveram sempre ligadas aos problemas da vida cotidiana. A necessidade de medir os campos levou os egípcios a desenvolver a geometria e a conhecer a teorema de Pitágoras. Muitos séculos antes da própria Pitágoras, a construção das pirâmides exigiam que tivesse noções avançadas de matemática e astronomia. Nas pirâmides foram usados muitos dados sobre meridianos e paralelos sobre o Polo Norte e as estrelas. A preparação das múmias deu-lhes um conhecimento extraordinário de anatomia e fisiologia. O Nilo permitiu-lhes desenvolver a navegação, assim como a construção dos canais de rega e de transporte. A construção de grandes monumentos obrigou-os a desenvolver engenharia. Basicamente, eles eram foda em tudo, né? Tipo assim, não tem nada que os caras não podiam fazer. Às vezes eu acredito um pouco na teoria que
que os aliens ajudam eles, sabe? Eles tiveram muita conexão com eles. Porque hoje eu vejo a humanidade muito... Não, burra é uma palavra muito rude. Mas a gente tá muito pra trás, sabe? Lógico, a gente teve inúmeras evoluções, mas eu não falo só de evoluções, sabe? Eu falo que eles antigamente eram tão inteligentes e eles tinham poucas estruturas, e hoje a gente é tão... A gente tem tudo, mas a gente não tem inteligência, vocês entendem? Eles não tinham recursos, mas eles eram inteligentes pra caralho, sabe? Os caras inventaram basicamente tudo. Regressa ao Egito. Ao Antigo Egito sempre existiu uma atração irresistível de Heródoto a Napoleão. De Champollion, o decifrador da escrita hierográfica. Aí começou uns nomes aqui. Howard Carter, o descobridor de túmulo de Tucumã. Ah, nessa parte da história aqui eu não manjo, não. Do arqueólogo mais rigoroso ao simples turista. Todos sentimos um imenso desejo de visitar seus templos, pirâmides, túmulos e obeliscos, museus e exposições. Realmente, eu também sinto. O Egito deixou a sua marca na nossa cultura mais recente de muitos filmes, peças de teatro, óperas, romances, livros de viagem, bem como na pintura e na arquitetura moderna e nos desenhos. Aí aqui tá mostrando aquele filme da Cleópatra. Eu não assisti, mas é muito famoso. Os nomes próprios egípcios. No Brasil, como em outros países, a transcrição dos nomes próprios egípcios não está sujeita a uma norma específica. A forma de escrever os nomes dos faraós depende muitas vezes de como os franceses, ou ingleses, ou alemães escrevem, sem ter em conta que cada língua moderna tem as suas próprias características, como disse o professor Giuseppe Padro. No que se refere a transcrições de nomes próprios egípcios para o português, a anarquia é total, devido à falta de tradução egiptóloga escrita nessa língua. A compreensível falta de conhecimento sobre a matéria por parte da maioria dos tradutores de obras estrangeiras para o português. A transcrição adotada no presente obra procurou somente... Tá. Achei meio foda essa informação aqui. Então, basicamente é que... Ele tá falando aqui, então eu vou poder falar errado com direito. É que aqui, tipo, tem nome Jojoser, Senefuro, Queopes, Kefre. Ele tá falando, basicamente, que não tem uma forma exata de como pronunciar. De como seria falar em português, sabe? Porque ninguém sabe, né? Ninguém assim, né? Ninguém sabe mesmo. Então, se eu falar feio, não está errado, tá? Tá aqui no livro. Porque não tem como a nossa língua traduzir. Ou ninguém soube. Ramsés, o rei dos reis. Ramsés II, conhecido tradicionalmente como Ramsés, personifica o poder do Egito na época do seu apogeu político e econômico. Ramsés II, o terceiro faraó de dinastia que reinou entre os anos 1289 e 1224. Ao longo do seu reinado, suas vitórias sobre os inimigos do norte, os extintas e dos súditos, permitiram-lhe alargar as fronteiras do Egito. A sua fixação caracterizou o momento de maior expansão do império. A sociedade egípcia abriu seu exterior e assimilou costumes estrangeiros. Nessa época, as atividades comerciais foram tão prósperas que atraíram povos provenientes da Ásia e das ilhas no mar Egeu. Aqui tá mostrando ele, eu já mostro pra vocês. A estátua dele aqui. E o rei. Gente, eu vou encerrar esse vídeo porque eu tô gaguejando muito. E eu fiquei com vergonha, tá? Eu fiquei com vergonha fazendo esse vídeo, porque eu me sinto na época de escola. Mas eu achei interessante. Vocês gostaram? Eu quero ver se tem um retorno positivo, né? Porque no vídeo, quando eu vejo as pessoas fazendo, é mais lendo mesmo. E as pessoas lendo, não lendo gaguejando igual eu. Tá? Em minha defesa, eu não leio falando, tá? Faz muito tempo que eu saí da escola. Mas eu achei interessante eu ler esse livro e comentar com vocês, porque como eu tô lendo pela primeira vez, também tem coisas aqui que nem eu sabia. Então eu gostei de fazer um vídeo.
Mas eu tô com muita vergonha desse vídeo, porque eu gaguejei muito, né? É porque tem muita pronúncia que eu não sei falar. Desculpa, gente, eu só sei o básico de inglês e muito menos de egípcio, né? Tem um pessoalzinho aqui que... Mas, como disse no livro, se eu falar o nome egípcio errado, tá errado. Mas eu gostei bastante de fazer o vídeo, né? Eu sempre quis trazer um vídeo lendo aqui, né? Achei bem interessante porque eu leio, mas eu não tenho voz alta. Eu leio nas vozes da minha cabeça. Mas eu gostei. Comenta aí o que vocês acharam. Se esse vídeo engajar, eu trago mais. E aí a gente vai fazendo parte 1, parte 2, parte 4. Ou eu faço um vídeo maior, né? Então é isso. Muito obrigado e um beijão.